Olha, todo mundo conhece Matrix, né? Aquele filme que, nossa, mudou tudo na ficção científica e deixou a gente de cabelo em pé, questionando a realidade. Mas e se por trás de toda aquela ação das balas em câmera lenta, da luta contra as máquinas, existisse uma outra história? Uma camada muito mais profunda que quase ninguém fala, sobre a própria jornada da masculinidade. Pois é, e essa é a história que a gente vai desvendar aqui, hoje. Então, a provocação é essa. E se a jornada do Neo não for, no fundo, sobre uma guerra lá fora contra as máquinas, mas sim sobre uma crise aqui dentro, uma luta interna? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise e que, olha, talvez vire de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre esse filme tão icônico. Normalmente, quando a gente pensa em Matrix, a gente vê o quê? A batalha clássica, humanidade contra máquinas. É a leitura mais óbvia, né? Mas, de acordo com uma análise do professor Alan Senna, a coisa é bem mais complexa. Ele propõe que a história, na verdade, é uma grande alegoria sobre a jornada de um indivíduo que está completamente dividido. O conflito real não seria contra um inimigo externo, e sim uma briga interna entre dois polos, dois extremos. De um lado, o conforto, a ilusão que podemos chamar de materno, e do outro, a rigidez, as regras, um código que seria o paterno. Para a gente entender essa jornada toda, precisamos voltar um pouco. Voltar para antes da pílula vermelha, para a vida do Thomas Anderson. Naquele momento, ele está vivendo num estado que podemos chamar, simbolicamente, de útero digital. E o que seria esse útero digital? Bom, é a própria Matrix. Pensa nela como um espaço materno simbólico. É um lugar super confortável, seguro, onde tudo o que se precisa é dado. Só que tem um preço. É uma ilusão que mantém todo mundo num estado meio infantil, sabe? Impede o crescimento de verdade, o desenvolvimento de uma identidade própria, a hora de assumir responsabilidades. É aquela sensação de estar completo, mas sem nunca sair do lugar. E é exatamente nesse ponto que a gente encontra o Thomas Anderson. Ele está ali, vivendo uma vida dupla, super solitário, desconectado de tudo e de todos. Ele tem aquela inquietação, aquela pulga atrás da orelha, a sensação constante de que tem alguma coisa muito errada com o mundo. Ele ainda não é um indivíduo completo, sabe? Ele está preso nesse conforto que, ao mesmo tempo, o sufoca. Só que sair desse estado de conforto não é nada fácil. Não é um processo tranquilo. Pelo contrário, é uma separação bem violenta. É quase como um nascimento doloroso para se tornar um indivíduo de verdade. E aqui a gente chega num ponto-chave. A pílula vermelha não é só uma escolha fácil pela verdade. Numa leitura psicanalítica, esse momento é um trauma, mas um trauma necessário. É a dor que força a pessoa a sair daquela fusão com o útero e finalmente começar a se formar como um eu separado, uma identidade distinta. E esse processo de nascimento tem etapas bem claras. Primeiro, claro, a escolha pela pílula vermelha, que é basicamente abraçar a dor de propósito. Depois vem a expulsão física do sistema. Aquela cena é muito forte, lembra um parto mesmo. Aí, o terceiro passo, a chegada no deserto do real, um mundo duro, cru, sem o conforto da ilusão. E só depois de tudo isso vem a quarta etapa, começar o trabalho dificílimo de construir uma identidade do zero. Ok, então, uma vez fora desse útero, o Neo precisa aprender a viver nesse mundo novo. E como ele faz isso? Aprendendo um conjunto completamente novo de regras, um novo código. E esse é o tal do código patriarcal. Mas calma, não estamos falando de homens versus mulheres aqui. É um princípio simbólico. Pensa na lei, na ordem, na lógica, na estrutura, tudo isso. É o mundo do pai, que se opõe ao mundo da mãe que a gente viu antes. Para se tornar um indivíduo, é preciso se afastar daquele útero e aprender a viver nesse novo sistema de regras. E o mais interessante é que o filme mostra duas versões desse código. De um lado, a gente tem o Morpheus, que é tipo o pai orientador. Ele dá as regras, a estrutura, mas para ajudar no crescimento, para levar à liberdade. E do outro lado, os agentes. Eles são o pai tirânico. A lei deles é absoluta, rígida e serve para uma coisa só: controle total. Ela impede qualquer tipo de mudança ou evolução. Isso tudo leva a gente para uma ideia fundamental. Dentro dessa estrutura toda, a masculinidade não seria algo que nasce com a pessoa, mas sim uma performance, uma atuação. É um papel que se aprende a desempenhar, quase como uma máscara que se coloca para conseguir navegar nesse mundo do código patriarcal. E olha, é uma máscara super útil, até necessária, mas é só uma máscara. Ela não define a pessoa por completo. E no fim das contas, a verdadeira jornada do Neo não é se tornar o mestre desse código, mas ir além dele, transcendê-lo. É exatamente aqui
que o que parece uma falha, na verdade, se revela como a maior vitória de todas. Vamos pensar um pouco no final da trilogia. O Neo não destrói as máquinas, certo? Ele faz um acordo. Para muita gente, na época, isso soou como um final fraco, um fracasso. Mas e se for exatamente o oposto? E se o objetivo real nunca foi a destruição total de um dos lados? O momento da virada é quando o Neo fica cara a cara com o arquiteto, que é basicamente a personificação máxima do código patriarcal. Lógica pura. O arquiteto dá para ele uma escolha super lógica, mas fria, estéril. E o Neo, ele a rejeita. Ele escolhe salvar a Trinity. Ele escolhe o amor, a conexão, traços simbolicamente femininos, em vez da ordem absoluta. Ele simplesmente se recusa a jogar o jogo do tudo ou nada. E aqui a gente tem um resumo perfeito dessa resolução. De um lado, o útero digital, o polo da mãe. Ele oferece conforto, mas o risco é se dissolver, perder a identidade. Do outro, o código patriarcal, o polo do pai. Ele oferece ordem, mas o risco é a rigidez, a petrificação. E o Neo, ele não escolhe um lado. Ele se torna a síntese, o filho, aquele que consegue integrar os dois lados para criar um terceiro caminho, um caminho de equilíbrio, de criação. Então, a grande sacada é essa. A maturidade, a verdadeira evolução, não vem de escolher um código e seguir ele à risca, seja o conforto da ilusão ou a rigidez total da lei. Ela vem da capacidade de integrar esses opostos, de criar uma identidade que tenha estrutura, mas que também seja flexível, que seja lógica, mas também empática. Uma identidade, no fim, muito mais completa e muito mais humana. E o filme, quando a gente olha por essa lente, deixa uma pergunta muito poderosa no ar. Se a identidade que a gente constrói pra gente, seja de gênero, profissional, pessoal, é, em grande parte, uma performance baseada em códigos que a gente aprendeu, qual é o nosso poder de escolha nisso tudo? Que máscaras cada um de nós usa no dia a dia? E o mais importante, essas máscaras estão servindo para o crescimento ou para manter a gente no mesmo lugar? Fica aí a reflexão.